Olá, eu sou a professora Marília e o tema da nossa aula de História de hoje é a continuação da Primeira Guerra Mundial. Nós vamos hoje estudar as fases da Grande Guerra. Inicialmente, eu vou ter aqui a Alemanha tentando dominar a França o mais rápido possível. Nessa corrida contra o tempo, seria para evitar que as tropas francesas tivessem uma reação, conseguissem organizar o seu exército e fazer uma reação, uma contraofensiva. Então a Alemanha começa invadindo a Bélgica, a Holanda, Luxemburgo. Acontece que as tropas belgas conseguem retardar o avanço das tropas alemãs, dando tempo para que haja a organização das tropas francesas. Então, nessa primeira fase da guerra, eu tenho a guerra de movimento, a chamada guerra de movimento, na qual eu vou ter os dois lados caminhando para o campo de batalha. Mas aí, a partir do momento em que eles se encontram, nem um lado nem o outro vão conseguir avançar no terreno, no território. Então, a partir desse momento, eu vou chamar essa guerra de trincheiras. Está aqui nessas duas fotos, tá certo? A gente pode ver essas trincheiras. Nós já estudamos no texto a vida no campo de batalha, o relato de dois soldados nos contando como era viver dentro dessas trincheiras. Os soldados passavam meses dentro dessas trincheiras, certo? Então, assim, os combates que foram realizados na frente ocidental, então, vão ter um caráter estático, vão parar, tá? Então, o que vai marcar essa primeira fase da Grande Guerra é a Guerra de Trincheiras. Já na frente oriental, eu tenho as tropas alemãs enfrentando as tropas russas. O exército russo era extremamente numeroso. Só que a grande maioria dos seus soldados eram, na verdade, camponeses que não tinham quase ou nenhum treinamento militar. Eles não tinham armas, eles não tinham equipamentos. Então, as tropas alemãs estão derrotando as tropas russas. E o que é que vai acontecer? Quando é em novembro, certo, de 1917, lá na Rússia, a sociedade russa não aguenta mais a guerra. São inúmeros mortos, é fome, é miséria. E aí há uma revolução na Rússia, que nós vamos estudar, a Revolução Socialista na Rússia, que acontece em 1917, será o nosso próximo tema, que vai levar à queda do czar na Rússia, e o governo provisório constituído logo depois da abdicação, depois da queda do czarismo na Rússia, vai retirar o país da guerra. Então, em 1918, eles vão assinar um tratado de paz com a Alemanha e que vai retirar, a Rússia vai sair dessa guerra. Olha só, a gente falou na aula passada da utilização dos recursos da Revolução Industrial utilizados na guerra. Então, vamos dar uma rápida olhada aqui na tecnologia bélica. Eu vou ter aqui a máscara de gás, lembrando que na aula passada a gente falou que foi o uso do gás mostarda, que era algo que ainda estava no início. Então, assim, o que é que acontecia muito de quando era lançado esse gás, atingir não só o lado inimigo, como o seu próprio lado também. Então, aqui eu vou ter a máscara de gás, eu vou ter o rifle,
Já no finalzinho da guerra, eu vou ter a tecnologia dos tanques de guerra, o avião que vai ser utilizado nas batalhas aéreas, certo? Vai ser o início da utilização desses aviões. E aqui um obuseiro, tá? Um lançador de mísseis, né? de foguetes. A entrada dos Estados Unidos, e aí a gente já vai caminhar para o fim da guerra. Os Estados Unidos, até então, tinham se mantido neutros nessa guerra, mas estavam fornecendo dinheiro, armas, artigos manufaturados para os membros, para os países da Tríplice Entente. Vamos entender rapidamente por que os Estados Unidos estavam do lado da Tríplice Entente. Bom, tanto americanos como os britânicos, eles viam o avanço industrial da Alemanha como algo bastante preocupante. Era um concorrente a mais, certo? Então, os americanos vão estar dando apoio logístico aos países da Tríplice Entente. Mas o que é que vai acontecer? Quando é em abril de 1917, submarinos alemães vão atacar navios norte-americanos e aí os Estados Unidos vai declarar guerra à Alemanha. A entrada dos americanos na Grande Guerra vai fazer uma enorme diferença. Por quê? Vão ser mais soldados, mais armas, mais poderio bélico, mais poderio econômico nesta guerra, o que vai desequilibrar as forças, né, dessa balança. Então, essa balança vai pender mais, vai favorecer mais a Tríplice Entente. Vai ser nesse momento também, quando os americanos entram na guerra, que o Brasil também vai entrar na guerra. Tá? Mas a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial, ela vai ser mais de apoio logístico. Isso a gente vai ver quando a gente for estudar a história do Brasil nesse período com mais detalhes. Eu estou aqui mostrando para vocês dois pôsteres, dois cartazes. Esse primeiro aqui foi elaborado em 1914. Eu gostaria que vocês percebessem as semelhanças nos dois cartazes, que foram elaborados em anos diferentes, em épocas diferentes, mas com o mesmo objetivo. Então, esse cartaz elaborado em 1914 era um cartaz britânico, no qual eu tenho o secretário do Estado de Guerra, chamando, né, seu país precisa de você. Em 1917, os norte-americanos elaboraram este cartaz, aqui é a figura do famoso tio Sam, mas a ideia é a mesma. Também é chamando, eu quero você para o exército dos Estados Unidos. Também convocando os jovens a participarem da guerra, a se alistarem no exército. Após uma série de vitórias, os exércitos da Tríplice Entente vão obrigar o exército alemão a recuar. Então, em 9 de novembro de 1918, o imperador alemão do Império Alemão Guilherme II abdica do trono. O governo provisório constituído logo depois dessa abdicação assina uma rendição de paz com a Tríplice Entente. Então, em janeiro de 1919, se inicia a Conferência de Paris, no Palácio de Versalhes, em que os perdedores e os vencedores vão negociar esses acordos de paz. Os líderes dessa conferência estão aqui, tá? São os 4 representantes das 4 potências vencedoras. Eu vou ter Inglaterra, Itália, França e o presidente dos Estados Unidos, Wilson, reunidos para o Tratado de Versalhes, que vai acontecer no Palácio de Versalhes, daí o nome Tratado de Versalhes, certo? O presidente Wilson, o presidente americano, ele pensando em amenizar os impactos
para as potências, para os países perdedores dessa guerra, que já era grande, vamos lembrar que numa guerra não existe vencedores, na verdade. Eu tenho ambos os lados com perdas humanas, com perdas materiais, com perdas econômicas. E aí é o que a gente vai chamar dos 14 princípios de Wilson. O presidente americano, então, vai elaborar alguns conceitos, 14 princípios, 14 pontos, também conhecido como 14 pontos de Wilson, para que esses acordos não fossem tão pesados para os perdedores. Então ele imagina, ele pensa num organismo internacional que pudesse estar mediando os conflitos entre os países para que se evitasse uma nova guerra, que vai ser a Liga das Nações, tá? Ele também defende que não mais houvesse aqueles acordos secretos, aquela política de aliança, aquele sistema de alianças, e que, para evitar revanchismo, para evitar que os países perdedores lá na frente pudessem usar os tratados que tiveram que ser assinados como uma desculpa para uma nova guerra, um novo confronto, ele pensou que seria suficiente que esses países perdedores, já que estavam também tão fragilizados economicamente, socialmente, que não pagassem indenizações. Mas a França e os ingleses não aceitaram essa proposta. Então, vamos rever o nosso conteúdo até agora. O que foi que a gente viu? Que na primeira fase da guerra, a gente vai ter a guerra de movimento. Na segunda fase, o caráter estático da guerra, a gente vai ter a guerra de trincheiras. Em 1915, a Itália, que tinha feito uma aliança com a Tríplice Aliança, inicia a guerra neutra. Um ano depois, ela vai entrar na guerra, mas do lado da Tríplice Entente. Certo? Com o afundamento de navios dos Estados Unidos por submarinos alemães, os norte-americanos entram na Grande Guerra do lado da Tríplice Entente. Lembrando que Entente em francês significa amigos. O peso econômico e industrial, né, do poderio norte-americano vai desequilibrar a guerra, que vai levar a Alemanha à derrota. A Rússia vai pedir para sair do conflito, porque lá dentro do Império Russo está tendo uma grande revolução, certo? A Revolução Russa de 1917. E aí o governo provisório constituído nesta revolução vai assinar um acordo de paz com a Alemanha, então a Rússia vai sair do conflito. O Império Austro-Húngaro vai entrar em colapso, deixando a Alemanha sozinha nesta guerra. A França e a Inglaterra vão permanecer no conflito. E aí? Então, nós vamos encerrar esta parte 2, tá certo? Das fases da guerra. Na próxima aula, nós vamos estudar com mais detalhes os tratados de paz e o mundo pós-guerra. Até lá e bons estudos!